Começando mais um Tricotar, o seu programa do universo feminino, mês de outubro aqui, abrindo o Outubro Rosa. Por coincidência, viemos todas de rosa, né? Tricotar toda quarta-feira, tem um episódio novo aqui para vocês, as tricoteiras, uma convidada também sempre trazendo um assunto diferente, muita informação. A gente fala que é o tricotar, não é só fofoca, a gente faz um pouquinho de fofoca também, mas é muita informação para você, mulher, e para você também e tirar esse momento de autocuidado para você. Toda quarta-feira um episódio novo, o Instagram do programa tricô.tá com AH e a nossa hashtag tricotar com AH também. E o tema do programa de hoje, claro, câncer de mama, prevenção e saúde da mulher. Tenho aqui no time de tricoteiras do meu lado direito, Ana Tércia, que é advogada, especialista em direito de família. Seja bem-vinda a mais um programa, Obrigada. Ana. Vai ser um prazer, já tô ansiosa. Aqui de frente para mim também, Juliana, que é cirurgiã dentista, especialista em harmonização orofacial. Bem-vinda, Ju, a mais um programa. Obrigada, é um prazer estar aqui de novo. E a nossa convidada deste programa é uma convidada muito especial. A gente se conheceu e ela virou minha amiga, porque ela é uma pessoa de muita luz. Mari Anjo Rosa, ela é fisioterapeuta especialista em câncer de mama e foi diagnosticada 2 vezes com câncer de mama. E agora o seu trabalho é auxiliar mulheres a enfrentarem aí o diagnóstico do câncer. É um prazer ter você aqui com a gente. Tô tão feliz, obrigada pelo convite. Vamos conversar bastante, eu adoro conversar. Adorei o seu convite, porque você é muito, muito, muito querida. Então vai ser um papo muito gostoso. Eu já falei, a Mari ela tem que estar aqui com a gente também todo mês, gente. Tem algumas convidadas que vêm que a gente fala, venha todo mês. Eu quero. Eu vou começar pra gente, né? A gente tem bastante coisa para conversar aqui, mas eu vou trazer um dado aqui que eu trouxe. É um estudo divulgado pelo Instituto Nacional do Câncer. Mostra que no Brasil, em 2020, é uma pesquisa até não muito atual, procurei, mas essa era a mais atual que tinha aqui, 13% dos casos de câncer de mama poderiam ser evitados pela redução de hábitos relacionados ao estilo de vida. Entre eles, alimentação inadequada, excesso de peso, falta de atividade física, consumo de bebida alcoólica e ausência de aleitamento materno. Esse é um dado que está aqui, mas a gente já começa falando que, apesar de ser um estudo científico, com você não foi assim, né, Mari? Não foi assim, mas a maioria dos casos, é importante falar que a maioria dos casos são através desses hábitos de vida. Então, independente que não é meu caso, eu gosto de conversar sobre isso, porque eu sempre tive hábitos saudáveis, sempre fiz atividade física. A primeira diagnóstico eu tinha 35 anos, então eu era muito jovem também, não é tão comum. Há uma probabilidade assim, genética, no meu caso, de ser grande, mesmo os exames aparecerem que deram negativos, que não é genético. Mas, provavelmente, porque eu sou a 4ª da minha família com câncer de mama. Tá. Isso abaixo dos 40 anos, então não é tão comum. Mas já vou entrar nesse assunto, que é muito importante falar da importância do autoconhecimento da mulher, principalmente, porque eu descobri 2 vezes através do autoexame. Então, o câncer, né, o nódulo. Mesmo sendo jovem, eu sempre tive o hábito de fazer. Então, para quem está assistindo, precisa conhecer o corpo. Então, não é assim, quando que eu vou fazer? De vez em quando eu faço. Eu falo que ninguém faz para descobrir um câncer, um nódulo. Você não vai fazer autoexame e falar assim, olha, eu vou procurar aqui. Não, você vai fazer para conhecer o seu corpo. Porque a mama, ela tem diferentes ciclos. Então, a gente, mulher, a gente sabe que tem meses que a nossa mama tá mais enrijecida, tá mais dolorida, né, de acordo com o ciclo menstrual. Mas você precisa entender que, às vezes, ela tem nódulos que são normais. O que é importante a gente saber quando tem alguma alteração. Qualquer alteração precisa procurar o médico, ou ginecologista, ou mastologista. E foi assim que aconteceu comigo, Vã. Primeiro dia de uma viagem, em 2020, de família, eu fui fazer o autoexame e eu encontrei o nódulo. E na hora eu virei pro meu marido e falei, eu tô com câncer de mama. E mesmo a maioria dos nódulos, 80% são nódulos benignos.
Só que eu senti, talvez porque eu trabalhava com isso, ou senti um sexto sentido, sei lá. Uhum. E aí, daquele dia, começou ali a minha jornada. Mas para vocês verem essa importância desse autoconhecimento. E da segunda vez, foi a mesma coisa. Eu fazia os exames a cada 3 meses. E aí, 1 ano e meio após o primeiro diagnóstico, eu ia fazer a cirurgia de reconstrução do mamilo, né? Que eu não tenho mamilo direito. Eu não ia fazer mais os exames de imagem, porque estava tudo certinho. Eu palpei e encontrei 3 nódulos. E ao final, eram 6 nódulos. E aí, o tratamento foi, né, como você sabe, Ô, Mari, completo. isso foi E depois... se você não me corta, eu vou falar, vou ficar falando até... Não, e aqui você pode falar à vontade, mas sei, é mais tem pra, casa. pra gente entender. Você foi diagnosticada uma vez, quanto tempo depois você teve essa reincidência? Eu tive o primeiro em janeiro de 2020, 1 ano e 7 meses depois eu tive a recidiva, que foi o mesmo tipo de tumor, só que ele veio invasivo, que é um tumor hormonal, que nós chamamos. Aí apareceram 6 nódulos. Nossa. Aí, só pra me deixar doida, né? Porque eu já tava vivendo minha vida normalmente. Mas apareceu e é isso. Algo não deu tenho... errado. Tente novamente. Desculpa, gente, não sei o que aconteceu aqui. Mas deu errado, deu muito errado. Então, não é comum. Isso também é importante a gente falar, né, Mari? Que não é comum, porque a primeira cirurgia que você fez a retirada da mama? Eu fiz a mastectomia bilateral, tirou as 2 mamas. Não é comum isso acontecer, de voltar, principalmente tão rápido, porque quando é feita a retirada da mama, é retirado... Só pra todo mundo entender. A mastectomia é a retirada total... da glândula mamária. Da glândula mamária. Isso, Tá. e da minha mama direita foi retirada a pele, foi retirado o mamilo também. E a da esquerda foi uma adenomastectomia. Então, tirou a glândula mamária, mas manteve o complexo areopapilar, que é o mamilo. Então, do lado esquerdo eu tenho o mamilo, Tá. do lado direito eu não tenho. Uma mama é feliz e uma mama é triste. Porque eu sempre brinco E o assim, seu, né? o seu primeiro nódulo era do lado direito, é isso? Por isso E os essa outros diferença, né? Tá, sempre do lado Sempre direito. do lado direito. E na mastectomia, é retirado, 95%, né, da mama. Tem que ficar ali uma camada de gordura, tecido, senão necrosa. Uhum. E foi aí que eu, na verdade, eu não questiono. Simplesmente eu vivo porque é isso que a gente tem. E aí voltou esses nódulos, provavelmente tinha alguma célula ali. E aí pipocou, eu falo que pipocou, porque não tem outra explicação. Até os médicos, eles falam, nossa, não é tão comum, mas assim, pode acontecer. Uhum. Isso é até muito bacana as pessoas escutarem essa história, porque muita gente acha, fiz mastectomia, então Tô nunca mais tô livre, né? livre, e aí não... E assim, por isso que eu te falei, não é comum, só que pode acontecer. E os cuidados, eles precisam ter normalmente, continuar fazendo autoexame, né, esse autoconhecimento, continuar os exames de imagem. Então, atualmente, eu faço exame a cada 3 meses, porque foi tudo muito recente. Mas eu faço tudo, mamografia, ressonância, ultrassom, faço autoexame. Então, precisa continuar com esses cuidados. Quando a gente fala o autoexame, né, a própria mulher se tocar, entender... O ideal é fazer isso quando? Todo mês? Uhum. O ideal é fazer todo mês. Tá. E tem dia certo para fazer. Então, na verdade, por exemplo, vamos falar para mulheres que têm ciclo menstrual. Né? Uhum. Mulheres que não estão na perimenopausa, não estão na pós-menopausa. O ideal é fazer a partir do 7º dia, contando do último dia da menstruação. Porque aí, do primeiro dia da menstruação, aí você conta de 7 a 14 dias. A mama, quando você faz nesse período, ela não tá mais aquela mama dolorida, inchada. Então, você consegue palpar os nódulos se tiver alguma coisa, né? Eu falo os nódulos mais facilmente. Então, do 7º ao 14º dia é o ideal para você fazer essa palpação todo mês. Para mulheres que já estão na pós-menopausa, que não tem ciclo menstrual, ou que fazem uso de medicamento e não tem essa menstruação recorrente, o ideal é escolher um dia do mês, e aí você faz todo dia do mês. Sempre naquele dia. Exatamente. Como eu faço uma live todo dia 27 do mês, eu falo para as pessoas fazerem comigo. 27 foi um dia que me marcou muito, que foi a data da minha cirurgia, que eu falo que foi o meu renascimento.
sem saber que eu ia ter de novo, mas não importa, pra mim foi o renascimento Sim. daquela fase. Então, todo mês eu faço uma live explicando como é que faz o autoexame, super rápido, só para as pessoas até lembrarem de fazer em casa. Porque muitas pessoas estão no ciclo menstrual, não dá para fazer o autoexame naquele período, mas fala, poxa, a Mari faz, vamos fazer também? No banho, é legal a gente fazer no banho, não só, né? O ideal é fazer na frente do espelho, você tirar a roupa, você observar, você palpar. Não tem uma forma certa de fazer, mas o importante é você conhecer todo o seu corpo, né? E mesmo porque se você tiver alguma alteraçãozinha de um mês para o outro, se você conhece, diferente, né? Eu e a Ana, que estamos aqui completamente erradas, Eu né? não tô Já entendendo, tem que gente. entregar. Fala, Ana, por que não? A gente conversa nos bastidores, aí agora e ela coloca na Tá mesa. expondo. Mas é porque eu tô também, né? A gente acaba deixando passar isso, né? A gente... Gente, mas olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Fala. Muito sério, muito sério. Muitas vezes a gente não consegue prevenir, no meu caso, Uhum. não consegui prevenir um câncer. Só que o diagnóstico precoce, a detecção precoce é extremamente importante. Se eu não tivesse tanta essa consciência e se eu não fizesse os exames de imagem, talvez eu não estaria aqui hoje. Então, é isso a sementinha que eu deixo pra vocês, é que muitas vezes as mulheres falam assim, Mari, mas eu não faço autoexame porque eu tenho medo de encontrar. E aí meu médico tem uma frase que eu acho sensacional, ele fala, quem procura acha e quem acha cura. Uhum. E é exatamente isso. O problema é você deixar, tem um negócio, não, mas e se for alguma coisa? Aí vai deixando, a coisa vai crescendo. O câncer não é brincadeira, muitas vezes é tudo muito rápido. Quanto mais a gente jovem, normalmente é mais agressivo. Então, não dá pra, sabe assim, deixa ano que vem eu Tá faço. tudo bem, né? E ano que vem, né? Vai estar aqui ano que vem, vai estar tudo bem? Então, o diagnóstico precoce salva vidas. Uhum. Eu falo, prevenção é importante? Muito. Você fazer atividade física, você ter hábitos saudáveis. Sim. Assim, é importante pra tudo. Pra tudo, pra saúde em geral, né? Se o seu corpo tá bem, né? Exatamente. Ele vai responder melhor a qualquer agressor, né? Exatamente. E até depois, quando você, que nem no meu caso, tive um diagnóstico, eu penso muito que eu lidei muito bem até com os efeitos colaterais, porque eu tinha uma vida muito saudável. Então, tudo influencia, diferença, né? Porque muita gente fala assim, então, poxa, já que é pra ter, então vamos viver a vida loucamente. Não é assim. Porque depois que você tem o tratamento, você faz o tratamento, é tudo muito agressivo, é tudo muito difícil. Então, você ter hábitos saudáveis é extremamente importante. E o diagnóstico precoce, né, gente? Eu tô aqui pra levantar a bandeira de que a vida é hoje, tem que curtir hoje, tem. Só que existe tratamento enquanto a gente diagnostica cedo. Sim. Mais tarde, aí o cerco vai se fechando, muito mais difícil, As né? possibilidades são Vai diminuindo, menores, né? vai diminuindo. Acho que para todas as doenças, né? A gente tem que pensar assim, a gente tem também, a gente bate muito nisso no câncer de boca, né? Muitas vezes ele aparece como uma feridinha que a pessoa acha que é uma afta. E não dá muita importância, né? Então, aquela coisa que vai e volta, que não cura, que fica muito, né, longo, assim, você tem que desconfiar, não é normal. Né? E as pessoas não dão muita atenção mesmo. É só uma afta. Minha imunidade está baixa, a afta vem toda hora. E às vezes não é, né? Então, é outra coisa também, que se você pegar no comecinho, é super tranquilo. Sim, qualquer doença. Né, de Sabe, tratar, só entendeu? linkar com o que você está falando, Ju, que é também extremamente importante a gente falar. Nós temos uma vida muito agitada, né? Sim. A mãe, aquela coisa de... Tem tempo para todo mundo, menos pra gente. E aí eu escuto isso, Mari, não tenho tempo porque meu filho, porque minha filha. Eu falo, gente, se você ficar doente hoje, Você vai lascou, arrumar né? tempo, sabe assim? E é exatamente isso. Então, quanto mais você se cuidar, é difícil? Claro que é difícil. Só que é possível. Uhum. E você fazer o tratamento, fazer os exames periodicamente. Não só de mama, mas... né, do corpo inteiro, esse check-up geral, é isso que enfim, isso para passar para todo mundo ao seu redor também, né? Não só você. Eu acho que é interessante a gente falar da mulher, para vocês terem noção de dados, de acordo com a Sociedade Americana de Câncer, 1 em cada 8 mulheres vão ter câncer de mama ao longo da vida. 1 em cada 8 mulheres. Isso é muita coisa, né? É. Então, se você pensar aqui numa sala,
né? Eu já fui 2 vezes, ainda bem. A Vocês gente tá- tiram. É, Chega, né? Chega, nessa sala chega. Mas em grupos de amigos, se você pensar, é muita gente que vai muita ter, gente. né? Ou alguém já passou por isso, ou familiar, ou amiga. Então, é importante a gente falar abertamente sobre isso. E era isso que eu ia te perguntar agora, né? Hoje você fala muito de uma maneira muito informativa nas redes, né? E falta também bastante informação, até para quando alguém é diagnosticado, ou até, por exemplo, você sabe, eu tive um caso recente que foi a minha mãe, né? Minha mãe foi diagnosticada e assim, às vezes a gente não sabe o que falar, para o que falar. Caramba, né? Ai, tadinha, não, vambora. E falta isso também, né? Como é que você... O que você tem para passar para as pessoas, né? Ou que são diagnosticadas, ou que tem alguém que foi diagnosticado, né? E tá passando por isso, né? Você sabe, Ivan, que é uma pergunta muito importante. Porque se você não passar por isso ao longo da sua vida, alguém ao seu redor vai passar Sim. por um obstáculo, uma dificuldade muito grande. Quando eu fui diagnosticada, só vou contar essa passagem para você, eu me senti muito sozinha nesse mundo, muito sozinha. E era um mundo que eu já conhecia profissionalmente. É mesmo, você Eu já que trabalhava com isso, né? assim, já estava no meu dia a dia. Eu tenho uma estrutura familiar muito boa, mas eu me senti muito sozinha. Porque quando a gente tem uma doença como o câncer, a gente quer se conectar com pessoas que já tiveram também. É como uma esperança de falar, poxa, a pessoa já está há 10 anos que teve câncer. Eu acho Tá sensacional. Bem, tá aqui. É alguém pra Exatamente. você se espelhar, né? Para você se espelhar, para você trocar trocar experiências, para você perguntar, poxa, como é que foi que você passou? Como é que eu posso passar também? E aí isso ficou muito na minha cabeça. Desde o primeiro diagnóstico, eu falei, caramba, como é que eu tô me sentindo sozinha? Sendo que eu tenho tudo, eu tenho conhecimento, mas eu tô me sentindo sozinha. Então, por isso que eu sonhei com esse nome Anjo Rosa. Eu sonhei no hospital mesmo, que eu havia feito a cirurgia, a mastectomia. E aí eu acordei e falei, meu marido, sonhei com esse nome. Eu lembro que eu tava até meio grogue, assim, mas me marcou muito. E aí ele falou, não, beleza, eu vou, né, gravar aqui Anjo Rosa. Um dia que você quiser fazer alguma coisa, se você estiver bem. E hoje eu tenho certeza que é um propósito que eu tenho pra minha vida. E eu comecei a falar em rede social sobre isso. Eu recebo mais de 300, 400 mensagens por dia. Então, a minha manhã eu tiro para responder, para conversar com essas pessoas. Só que eu tô ficando, né? Não dá para atender todo mundo. Você vai crescendo, né? Vai dando visibilidade. Mas respondendo a sua pergunta de como que a gente faz, eu acho que o principal é se conectar com pessoas que já tiveram. É extremamente importante, é isso que eu tô fazendo, esse trabalho de conectar as Oncofriends, que eu conheço muito Oncofriends, e eu falo que é uma família, é uma conexão, eu falo, a gente tem amigas, né, do dia a dia. As minhas Oncofriends são amigas de alma, porque muitas vezes eu não conheço muitos anos, eu conheço a pessoa há meses, só que a gente se conecta de um jeito que não dá para explicar. E o que eu gostaria é de conectar todo mundo, porque eu falo, eu tenho conhecimento, eu tenho, né, muita informação, só que tem muita gente que não tem. Sim. Então, eu quero juntar, a ideia é juntar todo mundo com o Anjo Rosa. E como é que a gente pode ajudar outra pessoa? Muitas vezes, só da gente ficar ao lado dela, só da gente escutar a pessoa. E cada um reage de um muito. jeito, não é, Mari? Total. Também tem gente que quer conversar, tem pessoas que não querem, né? Cada um tem uma... E é importante a gente também ter esse respeito, né? Pelo sentimento do outro, né? Exatamente. É o respeito, é se mostrar... Empatia, né? se mostrar presente. Eu acho que esse é o principal. Porque muita gente fala, Mari, mas eu não sei o que eu falo. Eu falo, mas você precisa falar? Às vezes só tá ali, falar. né? Só a presença. Você nem sabe o que você fala. Eu não sabia. Até hoje, eu não sei às vezes o que eu falo. Mas só de você falar assim, olha, eu tô aqui, tá? O que você precisar. Se você quiser conversar, eu converso. Se você quiser sair, a gente sai. Isso é se mostrar presente. Às vezes não é mandar mensagem todo dia, oi, como é que você tá? Oi, como é que você tá? Porque a gente não tá bem. Mas falar, olha, eu estou aqui mesmo, de corpo e alma. Não é estou aqui por estar. Uma forma de ajudar também, que parece muito assim, uma forma boba, mas
Como é que, por exemplo, eu tenho 2 filhas. Você fala assim, Mari, não, eu levo elas na escola pra você durante o tratamento, eu busco. Eu vou ao mercado pra você, eu lavo uma louça. Sabe que nem onde tem neném, que a gente fica né, naquela fase que qualquer ajuda é ótimo. No câncer é a mesma coisa. Eu acho que o principal é estar ao lado, é escutar ao invés de falar. E procurar essa conexão de pessoas que já passaram. Mas pessoas que passaram bem com isso, porque tem gente que passa, né, e infelizmente por N fatores, não consegue lidar bem com isso. Mas Talvez aí porque não tenha tido esse apoio, né? Também. Não tenho dúvidas. Muito, muito por isso também. E tem também ONGs, instituições que ajudam muito. Então, depois que essa fase que eu me senti sozinha, eu procurei o Instituto, a ONG, que é o Oncoguia, que eles me acolheram muito. Eles falaram, não, Mari, peraí, você não é o profissional, você é a Mari que precisa de colo. E aí lá eu consegui mostrar essa minha vulnerabilidade, que é difícil a gente conseguir mostrar. E elas foram, eu falo que é um quarto escuro que a gente entra no diagnóstico, um quarto escuro minado. A gente não sabe onde a gente vai pisar. E o Oncoguia para mim foi a primeira luz desse quarto escuro, que você fala, peraí, calma, eu vou passar por isso, vai dar tudo certo. Tem muita gente que passou e vamos olhar pra frente. Eles foram assim. E hoje tem um Oncoguia, que eu sou voluntária, o Instituto Vencer o Câncer, que eu estou junto também, que é uma instituição maravilhosa. Então, é tanta gente querendo ajudar, é tanta gente boa, só que quando você tá passando por isso, você não sabe, né? Às vezes você fica até meio perdido, não, né? meio completamente. Você vai no Google, você fala, socorro. Coloca, estou com câncer no Google. Meu Deus, vou morrer. Porque você vai encontrar tudo. Tem muito essa associação também, né, Mari? A gente sabe que é uma doença grave, né? Não adianta a gente falar que não. Graças a Deus você passou por isso e com certeza, né, você tem uma vida linda aí pela frente. Mas a gente sabe que é uma doença grave. A gente não pode tirar a gravidade dela. Mas a forma com que você informa e passa para essas pessoas nas redes sociais de uma maneira mais leve, eu acho que isso faz a diferença também, né? Total, faz diferença, e aí a conexão entra também nessa, né? Porque eu não sou a Fortaleza, eu não sou a Mari, nossa, ela é muito tranquila e feliz sempre. Não, hoje eu me transformei nessa pessoa porque eu tenho muita ajuda. Eu tenho muito Oncofriend, eu tenho muitas pessoas ao meu redor que me tua família é maravilhosa, né, Mari? Você tem uma rede e não são todas as pessoas que têm isso, né? O apoio da família também é muito importante, né? Olha, Ju, eu acho que o apoio da família é tudo. É tudo. Porque às vezes a família sabe lidar menos com isso do que a própria pessoa, né? Às vezes a família fica mais abalada do que a própria pessoa. Porque ela tá ali de mãos atadas, né? Não sabe exatamente, não sabe o que fazer. Né? Por onde eu começo, o que eu faço, é muito difícil também, né? Muito. É o que mais acontece. Várias Oncofriends falam assim, Mari, eu que tô dando força pra minha família. Nossa. Já escutei bastante isso. Muito. E às vezes eu também me pego e falo, nossa, eu aqui, gente, tá tudo bem, né? Eu fiz uma biópsia há pouco tempo, quase enlouqueci, porque eu enlouqueço também. Tipo, sempre. E aí eu vejo todo mundo, meu Deus do céu, e agora, né? E aí eu falo, não, vai dar tudo certo. E aí, né, você que dá força, e é muito comum isso. Por isso que o câncer, ele é conhecido, não é só como uma doença da pessoa, é uma doença da família. Porque todo mundo enfrenta, né? Enfrenta junto, né? É uma transformação, né? Interna e externa, é tudo muito novo. E é o que você falou, ameaça a continuidade da vida. Porque muita gente não consegue, né, sobreviver, é uma doença muito, muito grave. Só que se a família, Ju, não tiver ao lado, é muito difícil. Por isso que hoje eu me dedico muito. Porque eu recebo mensagens que eu olho e falo, meu Deus, eu tenho que passar por isso, eu tenho que ajudar de alguma forma. Coisa de, meu marido me abandonou, que é muito comum. É isso que eu ia falar, né? Tem casos disso, a pessoa não consegue lidar e vai embora, tipo... É muito eu não sei mais o que fazer, comum do que então vocês eu imaginam. vou seguir minha vida, o problema não é meu, né? Eu lembro de uma vez que a gente estava conversando e você comentou justamente isso, que uma moça, né, que tinha
um filho super novinho e que o marido simplesmente diagnosticou com câncer e ele sumiu, assim. Sumiu. É comum isso. Infelizmente, é comum. Né? Sem a gente querer julgar também, né? O outro, mas, pô, é alguém que tá ali do seu lado, né? Como é que naquele momento que a pessoa mais vai precisar de você, mais vai precisar desse apoio, a pessoa some, né? Se coloca no lugar da pessoa. Pra tudo. Sabe aquela frase que todo mundo, né? Que é muito clichê? Ai, não faça com o outro que você não gostaria de fazer com você. Se coloca agora no lugar. Tenta imaginar. É praticamente impossível, tá, gente? Imaginar um cenário desse. Porque... Não dá. Eu falo, por mais que a gente converse, Não por dá. mais que, né, eu saiba, a Mari conta muitas coisas pra gente. Eu nunca vou saber, minha mãe passou por isso, mas eu nunca vou saber o que é passar, né? Uma coisa é você estar do lado e você acompanhar, saber, mas você estar neste lugar é muito difícil. E ainda mais você que é mãe, né, Mari? Como é que você conseguiu lidar com isso? De você Até hoje. Você saber que você tem duas meninas, né? Que são, qual a idade delas na época? 6 e 9. Elas estavam com 5 e 8. Sabe? Então, assim, são pequenininhas, né? A Ju é mãe, Ana também. Então, pensa, você saber que por mais que é uma doença, como você falou, é um risco, né? Ameaça a vida, né? Como é que você conseguiu lidar com isso, Mari? Você sabe que quando eu tive o diagnóstico, eu não conseguia pensar nisso. Então, eu não consigo falar para vocês assim, olha, se vocês tiverem um dia um diagnóstico, é bom lidar dessa forma ou de outra forma. Não dá para falar isso, porque assim que eu tava na suspeita, eu chorei desesperadamente. Eu lembro que eu não consegui, eu pensei assim, como é que eu vou falar para minha mãe, para o meu pai? Como é que eu vou falar para minhas filhas, meu marido? Mas eu não conseguia nem pensar. Assim, eu pensava, como é que eu vou falar? Mas na hora, eu só chorava. Só chorava, porque é muito difícil. Você estava sozinha quando você recebeu o diagnóstico? Na suspeita, eu estava sozinha, porque o médico, ele viu no ultrassom, na mamografia, ele falou, a suspeita é muito grande de ser um câncer. E aí, eu lembro, aquele dia, Ju, foi marcante pra mim, assim. E quando eu falo isso, é muito forte. Mas aquele dia eu falo que a Mari morreu naquele dia. E, assim, renasceu outra pessoa com as mesmas memórias da Mari. Porque não dá pra ser igual. E eu saí daquele dia, era uma quinta-feira, era uma manhã maravilhosa em Santos, um sol. Eu saí de lá, eu lembro de eu entrando no elevador. Porque parece que tudo... Parece que o mundo para, né? Para. Eu lembro entrando no estacionamento pra pegar meu carro. Eu lembro eu parada no meu carro. Eu parei na praia. Fiquei assim, no calçadão, na lateral. Chorei. Fiquei pensando, nossa, eu vou ter que contar isso. Isso que eu não tinha nem certeza que tava. Mas tava numa suspeita. Eu cheguei em casa, eu desabei. Minhas filhas, tadinho, me olhando... Sem entender nada. E meus pais, imagina, só do meu lado, meu marido falou, Mari... Eu liguei pra ele tava em São Paulo. Ele falou, Mari, independente do que for... Eu tô do seu lado e vai dar tudo certo. E se você vai fazer, a gente vai fazer o que for. E eu lembro que aquele momento eu falei, então peraí, o que eu vou fazer? Então vamos fazer exame, vamos lidar da melhor forma. Então o que eu falo pras pessoas? Não existe uma regra, sabe, Ivan? Não existe uma regra. É desesperador passar por isso. Só que também você tem que entender que é um processo. É um processo de desespero, um processo de medo. Mas é um quarto escuro que aos poucos... Esse quarto vai clareando, vai abrindo uma janela. Você vai vendo, opa, né? Vou conhecendo as oncofriends que estão bem. Até que não estão, só que deixam um legado muito importante. Sim. Então, eu conheço muita gente que hoje não tá mais aqui. Só que a forma como essas pessoas lidaram com a doença me fortaleceu muito. Então, eu acho que o principal é você entender e sentir o processo. E pedir ajuda. Tem que pedir ajuda. Ninguém vai passar por isso sozinho. Ninguém. Esse processo faz parte, né? São etapas, eu acho, que você tem que vivenciar, são etapas difíceis, desesperadoras, que não dá pra falar, olha, não chora, vai passar. Como assim não chora? Você tá com câncer, você vai chorar, você vai se desesperar. Chorou? Se desesperou? Tá. E agora? Né? Vamos procurar o que você pode fazer? Vamos procurar as ONGs, vamos procurar... O tratamento.
E assim, até tem gente, várias amigas que eu conheço que, enfim, estão em paliativo, tratamento paliativo, e estão vivendo bem, muito melhor do que muita gente que está, entre aspas, saudável aí. Então, são formas de lidar com a doença, né? Ô, Maris, te cortei. Não, imagina. Você falou da família, né? Do apoio da família. Como é que foi com você? Porque comigo, eu passei por 5 fertilizações para conseguir engravidar. E eu não conseguia me abrir com a minha família. Poucas pessoas souberam que eu passei por 5 fertilizações. Só souberam quando eu já estava grávida. Eu só conseguia me abrir com as amigas que eu fazia no consultório que estavam passando pelo mesmo processo que eu. Então, assim, porque para a família eu tinha que ser a forte, eu tinha que ser aquela profissional top, a filha que toma conta de todo mundo. E com as meninas que passavam pelo mesmo processo que eu podia ser eu podia mostrar a minha fragilidade. Como é que era com você? A Mari com a família era aquela que ficava, não, pessoal, vai dar tudo certo, eu tô bem. E precisava dessa rede com as meninas para poder ser você. Ou você conseguia ser você também com a tua família? Porque eu não conseguia. Excelente pergunta, Ana. Eu acho que, assim, eu achava que eu ia ser muito mais forte. Então, na primeira semana do meu primeiro diagnóstico, eu chorava o dia inteiro. O dia inteiro. Eu tomava café, eu olhava para as meninas e eu começava a chorar. Eu olhava para minha mãe e começava a chorar. E eu lembro que eu falava, meu Deus do céu, vai todo mundo enlouquecer junto comigo, porque é desesperador isso, essa situação. Só que eu não conseguia me controlar. Depois da cirurgia, parece que eu pensei, nossa, e agora? Chega. Já chorou tudo que eu tive que chorar, vamos ser forte. E aí eu fiquei muito forte. Eu me sinto, é até interessante, eu me sinto protegida. Desde a primeira cirurgia, eu me senti protegida. De alguma forma, me acalmou. E aí eu comecei a ser mais forte do que eu estava. E o que é interessante, Ana, a gente pensar sobre isso. E eu falo para minhas oncofriends. Se eu choro muito, se eu mostro muito essa vulnerabilidade, as pessoas ao meu redor sofrem também. É uma coisa que acontece. Então, quando eu passo essa felicidade, quando eu passo otimismo, todo mundo que tá do meu redor fala, nossa, então tá bom, então vamos tentar ser assim também. Então, assim, não dá pra falar que como tem que ser, mas é um exemplo que eu dou. Tem que chorar. E agora, que nem do seu caso, você não quis se abrir, você, né, se fechou. E aí que eu penso na importância que tem uma rede de apoio. Não só familiar, mas com pessoas que já passaram por isso, que é aí que você pedia colo. Você falava, olha, eu não tô conseguindo. Porque com a minha família era assim, ai, se eu falasse, mas por que você não adota? Ai, Aí você tem que gerenciar a expectativa da sua família também, né? Muito. Com essas outras pessoas, você não tem essa obrigação de dar satisfação, de ser forte. Com as outras pessoas com a eu falava família, assim, não. eu comecei a tomar medicação X. Aí uma já falava assim, olha, fica tranquila, porque você vai sentir assim, você vai sentir assado, mas depois no terceiro dia passa. Então, era muito mais confortante, dava muito mais força você conversar com as pessoas de fora do que eu me sentia apreensiva de me abrir com a minha família. Então, assim, era só meu marido. A minha mãe, ela ficou sabendo a última fertilização que eu fiz. Sério? O último embrião que eu transferi, minha mãe ficou sabendo. Até então, ninguém sabia. Porque eu sabia que eu não queria dar satisfação. Eu não queria escutar. Agora, imagina um paciente com câncer. Nossa. Porque muita gente não fala pro familiar. Passa pelo todo o tratamento sem falar a pandemia, até entre aspas, ajudou muita gente com relação a não se expor, né? Às vezes a pessoa ficou careca, não queria mostrar. Não tinha essa convivência. Exatamente, não queria, né, falar abertamente sobre câncer em empresa. Aí trabalhava em home office, de peruquinha, enfim, muita gente não falou sobre isso. Eu recebo mensagens assim, Mari, minha mãe não sabe. Pessoas muito próximas não sabem. Às vezes porque tem uma idade, e aí você não quer que a pessoa sofra. Às vezes porque a pessoa mesmo não quer se abrir. Não quero falar sobre isso, não é tranquilo. Então não há uma regra.
Quando eu falo, olha, eu falo pra todo mundo, eu falo em rede social, eu falo pra minha família. Ah, tem que falar? Não, gente, não tem que nada. Esse se tem que não respeitar existe. também, né? Eu acho que se respeitar, É só né? respeitar, é só você ouvir mais, Van. Se as pessoas escutassem mais, é assim, a gente evoluiria muito. Não dá nem pra explicar. Só escutar. Sabe? Falar, o que eu acho? Não precisa falar. Só de estar ao lado. Eu super entendo isso. E quando começou essa época da Covid, eu peguei Covid bem no comecinho, assim, acho que a pandemia começou em março, eu tive em junho, mais ou menos. E assim, era um momento que tava todo mundo ainda enlouquecido com aquilo, né? Então, na minha cabeça era assim, eu tô com Covid, eu tenho um vírus no meu corpo que já matou milhares de pessoas, eu não posso passar esse vírus pro meu filho. E eu vou morrer. Eu só tinha essas 3 coisas na cabeça, e eu não queria falar com ninguém. Eu dei uma pirada, eu não conseguia falar com as pessoas. Aí as pessoas, às vezes, mandavam mensagem. Então, assim, saber que as pessoas estão ali, ótimo. Mas eu não queria falar com ninguém. Eu não conseguia atender um telefonema, sabe? Da pessoa, ai, como é que você tá? Gente, eu não tô bem. Eu não tô legal, eu não quero falar, não queria. E eu acho que para muitas pessoas, alguns têm a facilidade, né, de repente se abrir, ou com amigos, ou até com família, ou não, né? Mas eu acho que é fundamental também se respeitar, né? E cada um reage de um jeito, né, Mari? Não dá pra gente generalizar, né? Essa é outra coisa, a questão da reação. Ai, o câncer, você recebeu um diagnóstico, você tem que estar pra cima, porque se você não tiver pra cima, então dá a impressão que a pessoa descobriu que tá com câncer, no dia seguinte tem que estar porque na se escola não de tiver, samba, porque isso se também você chorar, vai piorar, né? Como que é isso? Porque eu não me imagino, gente, eu acho que não sei a minha estrutura psicológica de receber esse diagnóstico, se eu vou me enfiar embaixo da cama e vou ficar lá, ou se eu tô pra cima, né? Porque todo mundo fala, tem que ficar pra cima. Como é que é isso? Como é que consegue ficar pra cima? É uma pressão, né? É uma pressão. Não tem essa pressão também. Existe essa pressão, existe. Acho que da própria pessoa, né? De você mesma e dos outros também. Não é só mas a gente tem, né? A gente se sente na obrigação de... Tem. Por isso que é tão difícil. Porque você fala, nossa, e agora? Como é que vai ser? Como é que... Quando a gente tá passando por uma doença assim, ainda mais... tão grave, você acha que nunca mais você vai ser feliz. E passou isso na minha cabeça. Eu lembro muito claro isso. E você achar que não vai mais ser feliz? Eu achava que nunca mais ia ser feliz de novo. Tipo, eu ia sofrer muito. É muito sério isso. Porque é tanta tristeza, é tanto desespero do novo, que você sente que será que eu nunca mais vou ser feliz? E é muito ruim isso, muito ruim. Então, se você não tem uma rede, né? Que eu falei que, gente, é tudo. É tudo. O que é a família? Família é o que vai te deixar mais tranquila para você passar por um dos momentos mais difíceis da sua vida. E às vezes eles querem ajudar tanto que eles atrapalham, né, tadinhos? Então, assim, por isso que... né? Exatamente. Porque às vezes comigo era assim, você não vai ter filho? Você não tá... mas você trabalha muito. Por que você não adota? Então, eram umas coisas que não era o que eu precisava ouvir naquele momento. Eles queriam me ajudar, eles queriam dar ânimo, mas eu não conseguia me abrir. Agora, com aquelas pessoas que passavam a mesma coisa que eu, aí eu conseguia falar... São as mesmas dores, né? Tá passando o mesmo momento, né? Isso é extremamente importante. Por isso que a gente tem que julgar menos, escutar mais. Mas é escutar muito mais. Acho que o segredo é escutar. É escutar, olhar no olho, sentir, né? Dar essa presença, saber que vai passar, como tudo na vida passa. Só que não é tranquilo. E hoje as pessoas me veem, Marta, rede social, tá tudo muito bem. E assim, a gente coloca, isso eu deixo muito claro em rede social, o que a gente quer. Sim, começa por aí, claro. Quem trabalha sabe disso, né? Muita gente olha e fala, meu Deus, sua vida é maravilhosa. Eu falo, é uma boa parte sim, mas se eu não quiser colocar o lado ruim... ter câncer é maravilhoso. Exatamente. As pessoas olham e falam, ela teve câncer, é maravilhoso. Tem pessoas que falam, você romantiza, existe isso. Assim, na verdade, o que as pessoas acham é o que elas acham. E pra mim é muito simples, né? Morre com a pessoa. Só que tem gente que não lida muito com esses comentários.
E a gente na rede social tem muito isso. Então, várias pessoas mandam cada mensagem que eu falo, meu Deus do céu. Será que a É pessoa sério tá falando? isso? É sério. É sério. Desde, nossa, não morreu ainda. Meu Deus! Eu acredito. Ser humano Na tá rede sem social não tem noção, filtro, gente. né? A pessoa não tá mostrando a cara, não tá olhando no teu olho, ela vai falar qualquer coisa. Acontece. Não, agora eu fiquei acredito, chocada. eu acredito. Mas vira e mexe, assim, que olha. É que pra mim, aí que eu falo, né? Muito eu olho e falo, coitada da pessoa. Uhum. Assim, é sei lá, sem noção nenhuma. Total, né? Só que se eu estivesse passando por uma fase muito difícil, ler esse tipo de comentário, Acaba. né? abala. Né? Até que a gente tava falando da autoestima antes de começar. Abala, você fala, ó, a pessoa é careca, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo. Se a pessoa não está lidando bem com aquilo, é triste. Então, assim, pô, fica quieto, Tem né? um significado diferente, né? Total. Mas já que você total. tocou na questão da autoestima, né? O programa fala sobre mulheres, a nossa audiência aí é praticamente 100% mulheres. Como é que foi a questão da autoestima pra você? Porque, primeiro, a gente sabe, mexeu com a mama, que é algo que pra mulher, né? Quem não tem quer ter. Então já é uma coisa que mexe. Mexe com uma outra coisa que aí a gente vai falar um pouquinho mais no final, que é o cabelo. Cabelo, para, né, a maioria das mulheres é uma moldura do rosto. Faz parte, né? Faz parte, né? Cabelo. É mulher, tem que ter cabelo. Como é que foi isso para você, Mari? Eu não sei como é que... Se eu pensar, vai acontecendo as coisas, né? Então, não foi um clique que falou, e agora eu vou ficar feia? Ou vou engordar porque incha muito? Ou vou ficar careca? Foi uma coisa que vai acontecendo. Mas mexe. Mexe. Tá. E assim, não só o cabelo, no meu caso, mas você fica sem sobrancelha, os cílios caem. Você fica com a pele uma cor diferente por causa do processo químico, do medicamento. Mexe muito, mas aí entra a rede de apoio de novo. Se eu não tivesse o marido do meu lado, que me olhasse, eu lembro muito bem, ele chegou pra mim, um dia eu tava no meu modo zumbi, assim, nível hard, que quando eu fazia pós-quimioterapia, eu sempre falava que eu entrava no modo zumbi, eu acordava e falava, meu Deus, tiraram a minha alma. Porque era essa a minha sensação, não sei Mari, explicar. no ano passado, nessa mesma época, você tava fazendo a químio, não tava? Eu lembro que eu falei com você por WhatsApp pra convidar pra você ir até, e aí ela falou, olha, tem uns 4 dias que eu fico modo zumbi, deixa eu ver se não vai dar a data. Então, assim, ela se programava. Me programava. Porque era assim, no dia... Eu fazia químio num dia, ficava super bem no dia, porque é muito medicamento, né? Pra você não passar mal. No dia seguinte, a alma já saía. E assim, todo mundo dá risada, mas assim, é essa a minha sensação. Eu acordava e falava, meu Deus, tipo, sou eu, não. Uma sensação, não sei nem explicar. Eu não tinha ânsia. A minha alma saiu, gente. Certeza que ia passear em algum lugar e ficava zumbi. Ficava uns 3, 4 dias assim, perambulando, assim. Era horrível. E, enfim, eu sabia que isso passava. Aí no 5º dia eu acordava e falava, eu voltei. É muito louco. Eu lembro de falar isso. Meu marido e minha mãe olhavam e falavam, nossa, acordei hoje, eu voltei. Voltei pro meu corpo. Da onde? Não sei, mas eu tava no modo zumbi. Mas por que eu tava falando do modo zumbi? Porque a gente tava falando da autoestima. Da autoestima. Mexe, não tem como. Lembrei, porque eu falei da rede de apoio. E aí eu lembro que eu tava nesse modo zumbi, eu olhando no espelho, porque eu me assustava quando eu olhava no espelho, quando eu tava careca, assim, no início. Até hoje, às vezes eu olho e falo, meu Deus, quem é? Tipo, sou eu. Sabe quando você olha, passa no banheiro, assim? E aí eu olhei, eu tava com uma olheira, mas a olheira careca, com a sobrancelha até aqui, porque caiu só daqui não caiu. Mas assim, eu tava muito feia, meio inchada. Aí meu marido tava passando, eu falei, nossa, olha como é que eu tô. Aí ele olhou e falou, nossa, tá linda. Aí eu, nossa, tu tá muito cego, tá louco, né? Tá louco. Aí ele, não, mas eu acho mesmo. Nossa, eu acho. A beleza é diferente, é um momento. Ai, Juro. legal. E eu olhei pra ele e falei, obrigada. E eu falo isso pra ele quase todo dia, né? Eu sempre falo, eu olho do nada e falo, obrigada, tá? E ele fala, Mari, não agradeço. Mas assim, eu sou de agradecer pela vida e pelas pessoas que estão ao meu redor. Se ele não tivesse essa segurança,
Acho que segurança, amor, não sei. Por mim, eu não lidaria dessa forma. Tem isso também, né? Total. Então, você perguntou da mama. Não é tranquilo. Uhum. Mas ele olhar, a minha mama sem o mamilo, né? Eu coloquei a prótese de silicone. Ele olhar e falou, Mari, tá lindo. Se você quiser colocar o mamilo, você coloca. Se você quiser ficar assim, tá lindo também. Então, é toda uma construção, né? Favorece para eu me sentir bem, segura. Se ele falasse pra mim, nossa, Mari, é melhor colocar um cabelo aí, é melhor você colocar um mamilo. Não que esteja errado, porque talvez ele sentisse falta, enfim. Só que eu ia me sentir, ia pensar 2 vezes antes de ficar careca ou antes de ficar... Hoje eu tô sem um mamilo, não tô sentindo falta. Já tenho. Não tô, neste momento, passar por uma cirurgia ela ri, agora. Gente, ela ri, mas ela pensa. Mas tem umas micropigmentações, não tem? Mas não tem não tem né? o bico, dá só o Não, mas- efeito 3D. Tá, 3D, mas, por exemplo, tem cirurgia que faz o bico. tá. Tem, que era a cirurgia que eu ia fazer ano passado. Entendi. Não tem sensibilidade, mas pelo Tá, menos tem um bico. tem Você bico. coloca um biquíni, né? Tá. Fico com... Mas a gente Hoje- esconde o bico, amiga. Mas tem roupa, gente, né? Tem Tá. roupa que você sabe que tem um bico, outro que não tem bico. Ou outra. Ai, olha onde a gente chega, né? É verdade. Tá no ar, amiga. Agora que eu Mas entendi, eu- porque é um... Eu só não mostro aqui porque eu sou... Não, gente. É uma Assim, loucura. o meu bico é tão insignificante, porque né, eu tinha esse negócio de bico invertido, então eu fico pensando assim, acho que não ia me fazer falta um bico. A gente veio na cabeça, pra que ele Pra serve mim foi- mesmo? Por que Pra mim Já foi amamentei Já 4 anos amamentei, seguidos. acabou. Então, pra mim 2 foi anos, difícil até amamentar pelo bico ser meio invertido, ser... Por causa desse negócio. Por isso que Mas eu falo, olha, acho que- gente, vale lembrar também que assim, tem gente que Sim. fica muito mal. Uhum. E é isso. E tudo bem, né? Eu gosto de ter essa visão de que tá tudo bem hoje, mas sei lá, daqui a 2 anos eu falar, eu preciso de um bico. Entendi. Preciso colocar o... né? Pode ser. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz radioterapia. Minha mama, ela tava linda depois da cirurgia. Eu falo que até ficou melhor porque eu amamentei 4 anos. 2 anos em uma, 2 anos outra, direto. Então, a mama tava triste, né? Você sabe? Amamentar, as 2 estavam tristes. Depois que eu coloquei a prótese, ela ficou legal mesmo, sem o mamilo. Depois que eu fiz a radioterapia, eu tive uma contratura da mama. Então, a mama, ela está subindo. Tá. Então, a mama tá aqui, a minha mama direita, ela está subindo. Sem o mamilo. Está subindo. Então, depende da roupa que eu coloco, dá pra ver uma diferença. Então, assim, pra mim, não tá tudo bem. Mas acho que é porque eu lido tão tranquilo com isso, tão tranquilo, que pra mim, eu vou deixar um tempo assim. Mas tem mulheres que ficam sem a mama, Sim. que ficam sem o mamilo e sofrem com isso. E a gente não pode falar, tá tudo bem pra essas mulheres. A E gente assim, né, precisa Mari? respeitar. Você fala, né? Eu tenho a rede de apoio, eu tenho um tratamento que me dá melhores possibilidades, mas a gente sabe que isso não é realidade de 100% das mulheres, né? Quantas mulheres, até que dependem de um SUS, e que não tem, né, essa pronta reconstrução. Então, pensa uma mulher jovem, de repente ela tirar uma mama e ter que ficar, às vezes ela tem que esperar um período, né? Então, são realmente processos, de maneira nenhuma a gente tá falando que você é privilegiada por isso, porque, né, não é isso. Mas existem também coisas que a gente tem que olhar também com esse cuidado que você fala, né? E olhar com carinho, né? Cada uma, entender o processo de cada uma, né? Por isso que eu acho... Respeitar muito a dor do outro. A gente tava falando da autoestima. Respeitar. Você... Não é porque eu tô careca que todo mundo tem que ficar careca também, né? Que você ia falar da careca. Não é. E muitas pessoas, né? A Mari, você tá curada, né, Mari? A gente fala... Normalmente fala que a emissão você tem que esperar 5 anos pra falar que tá curada. Eu falo que eu não gosto de entrar nessa linha, porque... Desse nome, né? Eu acho que sim, não estou com doença atualmente, e eu falo que eu tô curada da alma, que é muito mais importante do que qualquer outra doença. É você viver hoje o presente, essa é a minha cura. Que eu falo para as minhas oncofriends, até por mais difícil que seja a doença, é você acordar e falar, nossa, eu tô fazendo o meu melhor.
Eu tô conseguindo ajudar uma pessoa, pelo menos? Eu tô bem comigo, independente dos meus, né, das minhas dificuldades? Isso é ser curado. Isso pra mim é o mais importante, eu, Mari. Mas, enfim, pode acontecer, né? Mas pra todo mundo. Sim. Mas qual foi a sua pergunta mesmo? Eu tenho isso, né? Existe um fenômeno chamado... isso é legal você falar. Eu acho que até vocês ela dão tá pensando risada. qual foi a pergunta, que ela nem lembra mais. Não, é porque ela me fala E disso. a gente embarca tanto nela que vai, ela entra fala, no qual foi a negócio, pergunta? Eu fala, fico, eita, qual foi? A gente já tá em outro assunto, Deixa eu contar né? do fenômeno, porque vai achar que eu sou doida. Existe um fenômeno chamado Chemobrain, que é um esquecimento. Que muita gente que teve Covid tá tendo isso também. Você tá falando. Gente. É sério. Eu tenho, Só que nós, pacientes oncológicos, isso é Mais muito forte. frequente. Mas muito. É muito. Sabe aquela coisa de você ir na cozinha e falar, mas o que eu vou pegar mesmo? Só que acontece com uma frequência que você tá conversando e do nada você fala, mas o que eu tô falando? Mas você tá naquela linha de raciocínio. E é bom, eu sempre aviso, porque senão vão achar que eu sou muito Louca, né? maluca. E tem várias oncofrentes que não sabem disso. E aí, quando eu falo, meu Deus, é por isso que eu tô tão esquecida. E é um fenômeno real que acontece mesmo. É químico, de tanto da própria quimioterapia que faz isso, o trauma do diagnóstico faz isso. E é isso. Aí eu fico toda hora, o que mesmo? O que eu tô falando? Mas é isso. Que maravilha. Ó, antes da gente tá caminhando aqui pro finalzinho, né? O papo é sempre muito gostoso, muito informativo também, né, Mari? Não só essa luz que ela traz pra gente, mas principalmente a informação, né, o quanto as mulheres, né, às vezes a gente não deve deixar isso de lado realmente, né, como você fala, um diagnóstico precoce salva, tem mais chances, né. Eu vou pedir pra gente passar um vídeo aqui de uma amiga, que eu sou artista, então eu trago sempre pra divulgar, é uma amiga que tá aqui no Brasil, ela atualmente ela mora na França, mas ela tá vindo fazer um show aqui no Brasil agora em outubro, então vou pedir pra passar o videozinho dela aqui pra gente divulgar. Pode ser, produção? Deixa teu bem te levar pra onde for, lá onde o tempo é alento e frescor. Deixa esse bem te levar de bom humor, abre as portas pro mar, pro Redentor. O do Saravá está em festa, pois nós estaremos em Santos no mês de outubro, com apresentações no Sesc, no Instituto Arte Ludic, na Pinacoteca. Ministraremos um workshop para o Coral Municipal de Santos e ainda vamos colaborar com alguns artistas locais. Mas neste vídeo eu gostaria de convidá-los a virem nos prestigiar no Teatro Guarani no dia 29 de outubro, às 20h30. Os ingressos já estão à venda. Entre dois. Uma brincadeira entre a música brasileira e a música francesa. À bientôt. Até breve. Une petite feuille qui s'en va bientôt, qui voudrait voir si le vent peut la porter plus haut. Então é isso, agora em outubro, né? Tem um espetáculo aí com a Elaine, super querida, que tá voltando aqui no Brasil, lá no Teatro Guarani, dia 29. Mari, prazer sempre ter você aqui, te encontrar, te ouvir, receber a tua luz. Deixa as tuas redes sociais, deixa a tua mensagem também para esse Outubro Rosa, né? O mês de Outubro Rosa. Deixa a sua mensagem pra gente aí. Tá, gente, eu queria conversar mais. Volte mais, eu Você falo me volte convida mais. todo mês, tá Já bom? está Porque mais eu do que amo convidada. ficar aqui com vocês. Gente, queria agradecer muito, né? Eu acredito que as coisas não acontecem por acaso. Eu sempre falo isso porque a minha vida, enfim, é tudo muita coisa que aconteceu. O recado que eu dou é não deixe para depois o que você pode fazer hoje. A vida é só agora, é a única coisa que a gente tem, Ivan. É só isso que a gente tem, mais nada. Eu acho que a gente precisa conectar com pessoas que pensam positivamente, isso é muito importante. Procurar
uma rede, procurar ajuda na internet. Oncoguia, Instituto Vencer o Câncer, Anjo Rosa. Anjo Rosa, né? São pessoas que vão acolher essas pessoas que estão sendo diagnosticadas, que eu acho que é a fase mais difícil, né? Do quarto escuro. É a fase de você entrar no mundo que você não quer entrar. É você se deparar com a proximidade da finitude, mesmo não estando próximo. Então, eu acho que o principal é não deixe os exames para ano que vem. Vou ligar já para Agora, nesse Marca a momento. Esse autoconhecimento extremamente importante, principalmente para nós, mulheres abaixo dos 40 anos, que a gente não faz exame de imagem. Obrigada pelo abaixo dos 40. Tá? Pois é, eu também agradeço. A gente não faz exames, então a gente precisa fazer esse autoconhecimento. Eu acho que o principal é isso. Eu tô aqui, né? A minha rede social é mari.anjorosa. Espero todos vocês. Eu acho que quanto mais a gente fala no câncer, menor ele fica. Então, é isso. Volte sempre, volte todos os meses aqui para conversar com a gente. Mari Anjo Rosa. Ju, deixa tuas redes também. Obrigada por estar mais um programa aqui com a gente. Eu que agradeço. Tá com a Mari é sempre um prazer. Mari de casa já. Ela é demais, né? Ela é a tricoteira convidada. Convidada, é isso aí. Ela já faz parte do time, né? Já faço. De coração, eu tô sempre. Sempre tem coisa nova. Já estive com a Mari em umas 3, né? Gravações e sempre tem coisa nova. Ela sempre com esse sorrisão lindo aí. Então é sempre um prazer. Obrigada, Mari. E convido todo mundo para me acompanhar na minha rede social, é Juliana Costa Hoff, HOF, de harmonização orofacial. Lá tem bastante informação. Obrigada, Ju. Ana, prazer ter você aqui em mais um programa. Para mim foi ótimo, foi um prazer conhecer você. Não passei pelo que você passou, mas tive um processo de enfrentamento aí que também não é fácil. Muitas mulheres passam e tem que ter um psicológico muito forte para passar. E você, assim como eu venci, você é uma vencedora também. E eu acho que compartilhar, quando a gente vence, dá um ânimo para outras mulheres saber que dá para vencer também, né? Com certeza. Então é isso, minha rede social é Ana Tércia Romano, sou advogada, sou especialista em direito de família, tem muita coisa boa lá. Obrigada, Ana. Ô Mari, vamos então falar, já que a gente está no mês de outubro, né? Autoexame, mulherada, entre o 7º e 14º dia. Depois do período, quando você entra no período menstrual, você tem que esperar terminar o período, e aí você percebe, né, normalmente no 14º dia, você sente a mama menos densa, e aí é o melhor momento de fazer. Maravilha. Só que você pode fazer, né, todos os momentos. É um movimento, né? Estamos com os lacinhos cor-de-rosa da Jana, a Jana da Cheia de Graça também, que mandou pra gente usar aqui no mês de outubro. Vamos movimentar, né? Levar essa informação, movimentar com as mulheres. Semana que vem, antes de terminar, deixa eu agradecer aqui a loja Enso by Me, que tá me vestindo hoje aqui também. Um beijo, Mi, um beijo pra Maria também. Fica ali no Shopping The Blue. Elas fazem também aquelas malinhas, se você quiser, no conforto da sua casa. Amo. A Mari é cliente lá, né? E então, assim, ela escolhe as peças com super carinho, manda pra você, mas eu gosto de ir na loja. Eu, particularmente, gosto de ir na loja, gosto de também provar as coisas. Então, ali no Shopping The Blue. Semana que vem tem mais tricotagem. A gente continua aí no mês de outubro rosa. Cada semana um novo episódio pra vocês. Vamos dar um tchau geral ali naquela câmera lá, ó. Tchau, tchau!